E é uma coisa que é difícil para a gente, assim, pensar onde que é o meu lugar nisso tudo. Então, eu achei bacana a gente falar disso um pouco. Então, para a gente entender bem qual é esse tema da missão, a gente precisa definir o que é missão. Eu trouxe essa ideia de definição de missão aqui. Eu me baseei em alguns livros, não necessariamente tem citações diretas. Alguns eu já li muitos anos atrás, dei uma folheada lá para caçar, mas o livro que o pessoal tá lendo é o do Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Ele faz baseado no Voetius, é um holandês. Usei ele, eu usei Qual a Missão da Igreja, do Kevin DeYoung, um excelente livro também, Evangelização e Soberania de Deus, que também é um ótimo livro do Jay Parker. Teve mais um. Evangelização do Max Stiles, da série Nove Marcos. Mas vamos lá, para a gente definir. Primeiro, essa é uma frase bem comum. Se tudo é missão, nada é missão. Por que essa frase surge? Porque a ideia é o seguinte, quando a gente pensa em missão, todo mundo vai falar, orar é missão, contribuir é missão, né? Que nunca três jeitos de fazer missão, orando, contribuindo e indo. Ou então, pô, eu limpei a igreja aqui e isso é missão. Entendeu? Eu fiz isso, qualquer coisa vira missão. Ou então, não, dei comida para um morador de rua, isso é missão. Se tudo é missão, então no final, nada é missão. Tem gente que diz exatamente a frase que eu vou falar agora: se tudo é missão, mas aí fica vago, então não adianta de nada. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que tudo não é missão. Missão tem algo específico. Aí vamos lá. Esse é um alerta que eu acho interessante botar. Isso aí tudo é muito baseado com a missão da igreja. A missão não é feita por meio de ação político-social. Por que, que isso é importante para falar? Que a missão não é feita por meio de ação político-social. Eu li esse livro na época que a missão integral ela deu uma pipocada aqui no Brasil. Eu tinha uma amiga que acabou que estava se envolvendo com isso, eu fiquei muito preocupado e eu dei uma estudada grande no assunto assim. E aí esse livro foi citação de um teólogo da época de rede social e falou: "Cara, esse livro é muito bom para tratar sobre o tema", e eu fui ler. Então ele debatia muito sobre a questão da justiça social em relação à missão. E assim, a missão, ela não é algo político-social. E aí, esse tema, ele pega a gente nas últimas eleições de novo. Mas por quê? Porque, eu não sei se alguém já ouviu falar dos sete reinos, reinismo. Isso daí ficou muito comum, principalmente entre pentecostais e neopentecostais. Quem vê a série, uma série muito boa, da HBO, da queda do Hillsong. Aí o Hillsong, ele era adepto dessa ideia dos sete reinos. O que é os sete reinos? Os sete reinos, assim, né? Tem um caminho do meio, aí de um lado lá, no inferno, tá a missão integral, e do outro lado também, no inferno, tá a teologia dos sete reinos. Os sete reinos, ele fala assim, que se a gente tem que influenciar a sociedade por meio de sete reinos, que a gente vai trazer o céu para a terra. Tipo assim, só que esse é o prisma conservador. Mas no final é a mesma coisa do que o outro lado diz. O outro lado diz que vai trazer o céu para a terra por meio de quê? Justiça social. O outro fala que vai trazer o céu para a terra também por meio da influência desses sete reinos, que é política, mídia, coisas desse tipo assim. E isso ganha força na época das últimas eleições, nas penúltimas e nas últimas eleições. Eu sou do prisma conservador e tal, de uma ala conservadora, mas infelizmente dentro da nossa ala, daquilo que normalmente os cristãos estão envolvidos, tinha gente que achava que a missão era feita por meio de quê? Ação político-social. Só que como não é ajudando o pobre, não é nada que é referente à esquerda, ela passa batido. Só que isso também não é missão. Pô. É missão da igreja eleger um presidente conservador? Não, apesar de eu votar em um. É missão da igreja que seja as políticas do que a gente entende como correto? Não, não é missão da igreja nesse sentido. Porque a missão ela não é político-social nesse sentido. Aí vamos lá. Nesse livro, Qual é a Missão da Igreja, ele propõe coisas que ele está preocupado com que a gente entendesse com que seja missão. Aí vamos lá. O evangelho é de primeira importância em nossas igrejas. Ele queria que a gente, entendendo a missão da igreja, entendesse isso. O evangelho é um elemento de primeira importância em nossas igrejas, e ponto. Não é outra coisa. O evangelho é de primeira importância. E a gente tem que aprender a centralizar isso. O evangelho é o nosso ponto principal aqui. Tudo que a gente faz é periférico em relação a isso. Esse é o nosso ponto principal. Inclusive no púlpito, né? Recente, a gente está no mês da família, eu fui numa igreja, eu vi, uma excelente palestra sobre relacionamento familiar, mas zero evangelho. Então, assim, isso não é uma opção. O evangelho ele tem que ter a primazia. Os cristãos são livres de falsa culpa, de pensar que a igreja é responsável pela maioria dos problemas no mundo. A gente tem que se livrar dessa falsa culpa que muita gente traz para a igreja. E você vai ver isso. A igreja tem pecados na sua história? Tem falhas na sua história? Tem, mas a gente não é responsável por todas as mazelas do mundo. E parte daquela galera que assume esse prisma da missão integral ou da missão como justiça social, ela vai trazer isso. Mas também, ó,
Outra coisa que a gente tem que evitar é que nós não somos responsáveis por solucionar esses problemas. Aí a gente dá tapa no esquerdista ali. Mas a gente também, às vezes, pensa nisso, entendeu? Quando a gente pensa que é um presidente que vai melhorar a situação e o evangelho vai prosperar, a gente está pensando assim, pô, não é nosso papel, entendeu? Apesar, galera, que a gente vota naquilo que é mais coerente com aquilo que a gente crê. Mas o que eu estou falando é que isso não é missão, isso não é o papel da igreja, isso não é o nosso objetivo. Na primeira eleição, acho que não tinha ninguém aqui, que o Bolsonaro ganhou, que o pessoal começou a soltar fogos. Tinha pouca gente aqui. O pastor estava pregando e o pastor falou assim: eu espero que a ansiedade dos irmãos para verem o celular seja a mesma ansiedade para Cristo voltar. E, cara, a gente não parou para saber quem tinha ganhado a eleição. E não parou, a gente foi e continuou o culto, a hora do sermão. Eu tenho relato de igrejas, de amigos, que o pastor parou no meio da pregação para falar e a igreja comemorar. Isso não é evangelho, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. E a última foi até. Eu estava na igreja também, estava lá na Bahia, Salvador, numa igreja presbiteriana até, e, cara, eu não olhei, e a galera também não olhou, porque a gente ia ficar triste na hora. E tudo bem, a gente só deixou depois do culto e continuou adorando. Então, a gente não é responsável por resolver os problemas do mundo nesse sentido, não é o nosso papel aqui. Nós somos o sal da terra, o sal. O que o sal faz? Ele reverte o apodrecimento? Ele retarda. A gente está aqui porque a gente está segurando as pontas, mas a gente não vai reverter. Quem vai reverter isso é Cristo. A nítida e única tarefa da igreja, que é fazer discípulos de Jesus para a glória de Deus Pai, deve ser colocada à frente e no centro. Ela não deve ficar perdida num turbilhão de interesses censuráveis. A missão da igreja, ela deve ser sempre essa: pregar o evangelho. Isso deve ser a prioridade dela. A gente não pode deixar ela ser suprimida por outras coisas. Existem coisas legítimas que a gente faz na igreja. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem bacana. Até a Ana, acho que estudou no teu pré-vestibular, foi assim, o pré-vestibular social. Eu já vi outras igrejas querendo fazer isso, e é bacana. Pô, você contribui com a sociedade, aula de instrumentos, essas coisas. Mas isso não pode ser consumir a igreja a tal ponto que a igreja deixe de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Então, a gente, às vezes, tem diversas ideias, mas a gente tem que ter cuidado se essas ideias vão suprimir aquilo que é a nossa missão principal. Por que, que essas ideias, às vezes, elas tendem a fazer isso? Porque, às vezes, elas são mais tácitas. Tipo assim, a gente está pregando o evangelho, está fazendo as coisas, mas não tem ninguém se convertendo. Bom, mas se eu botar um pré-vestibular de graça aqui, as pessoas vão se matricular, e aí eu vou estar vendo alguma coisa, eu vou dormir tranquilo e falando, pô, tô fazendo alguma coisa pro reino de Deus. Só que não tá, entendeu? Essa não é a prioridade, mas a gente tende a gastar mais energia naquilo que a gente colhe os frutos na hora. Só que esse não é o chamado de Deus pra gente, entendeu? As igrejas devem se lembrar de que há algo pior do que a morte e algo melhor do que a prosperidade humana. Se a nossa esperança é só para essa terra, nós somos o quê? Dependendo da versão, tem várias versões, teve NVI aqui, Ara, mas a gente é os mais infelizes do mundo. A nossa esperança ela não se resume aqui. Então a gente tem que ter isso em mente como foco da igreja para a gente gastar energia naquilo que é, onde a gente deve gastar energia, entendeu? Então é triste ver as pessoas sofrerem, morrendo. Por exemplo, lá no Rio Grande agora está acontecendo, no Rio Grande do Sul está acontecendo uma grande tragédia que se repetiu em 41. Eu vi um jornal lá, o pastor na época de 41, ele botou isso, mas que um padre, aliás, mas que isso seja um caminho para que as pessoas também, nesse momento de desespero, ela se arrependa e se volte para Cristo. A primeira leitura que eu fiz, eu achei duro o discurso. Falei, caramba, pesado. Eu não sei se eu falaria isso. Mas quando a gente olha para essas consequências eternas, às vezes a disciplina do Senhor, às vezes as coisas que acontecem na nossa vida de ruins, às vezes elas têm esse papel para a gente também. Entendeu? Ainda que não seja algo global, ainda que não seja algo que seja extremamente universal nesse sentido, eu não sei quantas pessoas ali afetadas por aquela tragédia, no final vão se voltar para Cristo. E eu não estou falando também que Deus fez isso só para isso, como algo mal, matando um monte de gente para salvar alguns. Tem uma esfera que é a soberania de Deus, que a gente vai falar disso também, mas que a gente não consegue investigar. Mas o fato é que durante o sofrimento, a gente se volta para Deus. E tem gente que é durante o momento bom que se volta para Deus. E Deus trabalha cada um segundo aquilo que ele quer. Mas é algo que é maior do que a morte, maior do que a prosperidade, entendeu? Então não é aquilo que a gente recebe ou como a nossa situação está na Terra. É o fato da gente ser salvo. Então, às vezes, qualquer um aqui vai ter isso. Vai ter passado por um momento difícil e que vai falar no final, caramba, graças a Deus, Deus fez isso por mim. Eu passei por isso alguns anos atrás e demorou. Foi um processo de 4 anos para hoje eu falar assim, cara, graças a Deus que eu passei por tudo que eu passei.
Então, essa perspectiva do sofrimento e da ação de Deus, porque existe algo maior do que a morte e do que a abundância, do que a riqueza, que é a vida eterna, que é a verdadeira alegria, que é a verdadeira abundância. Então, nós, como igreja, precisamos ter isso em mente. Existe algo acima de todas essas coisas que são dessa terra. Mas vamos lá. Eu preciso fazer também um alerta. Apesar dessa questão toda que a gente falou, no Kevin Young, eu esqueci o nome do outro autor, eles fazem um alerta também sobre algumas coisas. O alerta é que os cristãos sejam indiferentes para o... O alerta é para que os cristãos não sejam, tá? Isso é o que ele não quer que a gente passe. Eu acabei esquecendo de colocar a negativa ali. Os cristãos sejam indiferentes para com o sofrimento ao seu redor do mundo. Ele não quer, a gente não pode ser isso. Quando eu falei tudo isso, da nossa importância, do nosso papel, eu não estou falando que, pela gente não ser responsável por resolver os problemas do mundo, nós não precisamos atuar em nada ou precisamos ser indiferentes. No caso, por exemplo, mais uma vez, o caso que a gente está vendo agora de Rio Grande do Sul. Pô, quase todo mundo tem certeza que apoiou, seja com Pix, seja orando, alguma coisa. A gente quis se movimentar, trazendo uma água para cá para a igreja, por quê? Porque a gente entende esse papel, a gente não está indiferente ao sofrimento do mundo. Ainda que essa não seja a nossa missão principal, isso faz parte de quem nós somos. Não podemos dizer que amamos se não agimos. Outra coisa, não é para que os cristãos pensem que a evangelização é a única coisa na vida que realmente tem valor. Esse é outro ponto também. Não adianta achar que a única coisa com valor, apesar dela ser nosso evento principal, seja evangelização. E ajuda a um necessitado, visitar um preso ou algo desse tipo, ela não tem valor algum. Ela tem valor também. Quando a gente para ajudar alguém que está necessitado na rua, alguém que está chorando no meio da rua, isso tem o seu valor e é propriamente dito. A gente não precisa, tipo assim, sempre o fim é a evangelização. Não, eu vou ver quem está chorando aqui na rua para eu falar de Jesus. Não, cara, às vezes o cara quer conversar. É tudo mesmo que a evangelização é um processo longo e nunca depende de uma pessoa só. Só que todos os elementos a gente faz parte também. Então, nós não podemos ser indiferentes nesse sentido e achar que a única coisa que o importa é a evangelização na vida da igreja. Vamos lá. Que os cristãos que arriscam a sua vida, se sacrifiquem pelos pobres e separados, pensem que a sua obra é de alguma maneira suspeita ou é digna de louvor somente se ela resulta em conversões. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para que irmãos que estejam genuinamente envolvidos, eu já vi irmãos envolvidos em projetos de construção de casas para as pessoas que têm necessidade, irmãos que gastam seu tempo por Médicos Sem Fronteira, talvez indo para a África ou para algum outro lugar assim, ou irmãos que se peguem os seus dons para investir mesmo tempo na humanidade, mas ninguém se converteu, aí a gente joga no lixo. Não, o que esse cara fez está tudo errado, porque ninguém se converteu. Não é para ter isso, entendeu? A gente se envolve em outras coisas, simplesmente se envolve no trabalho. A gente se envolve no trabalho para produzir alguma coisa. A Rafinha, lá no coral. Pô, ela tá lá no coral, tem um monte de gente. Não tem que todo mundo ser crente. A bela música é o fruto que está ajudando. Tem gente que está em depressão, tem gente que se encontra naquilo ali e mais para frente vai ter alguma coisa. Ninguém olha para o padeiro crente, não, tá fazendo o pão, todo mundo que come o pão do cara tem que se converter. Não é assim, pô. E nem por isso o pão que o cara faz, ele é ruim, entendeu? É algo bom. Então, o que alguém às vezes se sacrifica produzindo não tem que gerar conversão. A gente vai falar disso também. Porque essa não é uma obrigação de tudo que a gente faz tem que redundar em um convertido. Entendeu? Então a gente se envolve com a sociedade de diversas formas também, e isso é importante. Outra coisa que ele quer evitar é que os cristãos se retraiam em ajuntamentos santos, aquela cultura monástica, né? A gente se junta aqui dentro da igreja e nada lá fora se importa mais. E fiquem alegremente despreocupados em trabalhar duro e causar impacto em qualquer campo ou carreira para a qual o Senhor os chama. Isso também é muito próprio quando a gente joga, esses caras aí são meio progressistas aí, estão ajudando os pobres, aí vamos se trancar aqui dentro da igreja e aqui a gente está seguro. Aqui eu não tenho que falar sobre assuntos polêmicos, aqui eu não vou ter que lidar com um cara que está lutando contra o homossexualismo, aqui eu não vou ter que lutar contra o cara que é viciado em drogas, contra o cara que trai a esposa, ou a esposa trai o esposo. Eu não preciso tratar nada disso, eu ando com crente, os crentes, eu espero, não façam isso, né? Ou se faz, aí não fala, então eu não vou tratar desses problemas. E a gente fecha a nossa cultura e vai seguindo, entendeu? E isso também não é o objetivo do que o autor queria e também não é o meu objetivo hoje. Quando a gente define a missão como a parte mais importante da evangelização, não estou querendo que a gente se feche aqui e exclua os outros. Ou a missão, a mais importante que a gente vai ver agora, qual é a definição da missão também. Acho que tem mais um. Que os cristãos
Parem de sonhar com maneiras criativas e corajosas de amar o seu próximo e impactar a sua cidade. Também ele não desejava que os crentes parassem de pensar como que a gente vai fazer a diferença na sociedade. Entendeu? Aqui tem um foco grande aqui de gente acadêmica. Pô, o cara que é acadêmico por si só, e o cara que está indo para o mestrado, para o doutorado, em tese, ele deve estar preocupado do que ele quer entregar para a sociedade, do que ele quer trazer de novo. Isso é importante para a gente também. Do que a gente vai produzir para a ciência, para a medicina, para qualquer outra coisa. Do que o impacto que a gente vai poder fazer. Pô, são essas coisas oriundas dessas pesquisas que o cara possibilita que seja plantado algo lá no sertão do Nordeste, entendeu? Através de pesquisa desse tipo, o cara impacta a vida de várias pessoas. Então, o nosso papel como cristão, ele vai nesse sentido também, mas não só nesse sentido, o mundo carpinteiro também pode pensar em como ajudar a sua sociedade local, ensinar outras pessoas. A gente deve ser criativo e procurar meios para ajudar a nossa comunidade também. E apesar de sim a missão ser a parte mais importante, a missão ser a parte de pregar o evangelho, de falar de Cristo, ser centrada no evangelho, a igreja, todo o resto é carregado com isso também. A gente não pode ignorar achando que isso não vai influenciar a gente de alguma maneira. Agora eu vou usar a definição, que é desse livro aqui, o Kevin DeYoung e Greg Gilbert. É a definição da missão. Vamos lá. Vou usar a definição que ele usou. A missão da igreja é resumida nas passagens da Grande Comissão, as últimas ordens de Jesus comunicadas no final dos evangelhos e no começo de Atos dos Apóstolos. Cremos que a igreja é enviada ao mundo para testemunhar de Jesus, por proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Esta é a nossa tarefa, esta é a nossa chamada única e central. Então a gente pode definir a missão da igreja se resume em seguinte: proclamar o evangelho. A gente foi chamado para proclamar o evangelho. Isso é central. Apesar de não excluir todas as outras coisas, a gente não pode achar que isso não é importante. Isso ele é contínuo como missão da igreja na questão do ID, entendeu? Então, nesse sentido, a missão da igreja é essa. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sim, mas como igreja, como instituição, como tudo isso, é dessa forma que a gente traz o reino de Deus nessa terra, espalhando o reino de Deus e crescendo o reino de Deus, evangelizando e proclamando o evangelho. E aí entra assim, como é que a gente faz missão? Tem o cara que ora, tem o cara que contribui e tem o cara que vai. Balela, pô, todo crente tem que ir. Não tem isso. Isso é só para o cara ficar, não, vou ficar aqui em casa e não vou orar. Eu só vou orar, ou só vou mandar dinheiro. Não, meus irmãos, a gente vai fazer missão. E missão também não é necessariamente fora do país ou fora da cidade, tem que ser num lugar ruim e tal. Não, ela é aqui, hoje, agora, onde a gente está. Mas aí eu vivi o meu dilema. Esse para mim foi um ponto grande. Ficou claro para a gente que a definição da missão é a proclamação do evangelho. Isso aí eu acho que ficou pacífico para todo mundo. Alguém ainda acha que existe alguma outra coisa desse tipo aí? Não, porque se achar, a gente manda um e-mail lá pro Kevin Deon que eu não tô, tô citando outros caras mesmo. Eu concordo com eles. Mas vamos lá. Tem um ponto. Eu passei um dilema nisso. Não era de um lar cristão. A minha mãe se converteu, eu tinha 9 anos, mas eu propriamente dito, eu só com 16 anos que eu me converti, eu comecei a acompanhar minha mãe em muitas questões de evangelismo, principalmente com morador de rua. Então a gente ia semana após semana, falava do evangelho, o cara falava que aceitava Jesus, aí voltava lá na outra semana, o cara estava lá na rua. Uns 3, 4 anos eu com a minha mãe. Minha mãe mesmo, nessa brincadeira, imensamente, ela ia uma vez por mês. Foram para lá de 10 anos. A gente conhece, assim, um relato. Um convertido de verdade, desse tempo todo e tal. Um convertido de verdade, que mudou a vida mesmo e saiu das ruas. Mas eu sofri um dilema com isso, que é o evangelismo de rua. Tem validade? Porque a gente acabou de falar que o ponto é a proclamação do evangelho. Mas como que a gente faz a proclamação do evangelho? O meio que a gente mais conhece é o evangelismo de rua. E assim, o meu dilema foi, caramba, pô, vou lá, comecei a estudar a doutrina e eu comecei a entender que não dá para aqueles segundos ali entregando um folheto para alguém ou falando alguma coisa, de fato você não consegue influenciar tanto a pessoa assim. Ou, tipo assim, é um esforço grande que, na verdade, mais acalentava a minha alma de falar que eu fiz alguma coisa do que de fato fazer alguma coisa. Eu ficava pensando, qual é a validade disso, assim? Isso para mim foi um dilema grande. Mas tem validade. O Gilmar, que é o nome desse morador de rua que a minha mãe foi um dos poucos que realmente mudou a vida, cara, mudou a vida. Uma vida não tem preço. O cara morava na rua,
saiu da rua, arrumou um emprego, se casou, tem filhos, hoje é presbítero de uma Assembleia de Deus. Cara, a vida do cara mudou, pô. Assim, ele saiu da rua de verdade. Tem validade? Tem, sim. Mas também não tem. Por quê? Pelo sentido que eu estou falando. O evento virou o fim em si mesmo. Então, muitas igrejas, elas fazem esse programa de evangelização na rua como um fim em si mesmo, para o crente achar que está fazendo algo, entendeu? Tem aquele, quando eu fui procurar a imagem de evangelismo, né, eu peguei essa daqui do moço entregando para o cara na praça, mas apareceu um monte das pessoas indo para o sinal e passando com aquela faixa dizendo Jesus te ama. Cara, maneiro e tal, os jovens normalmente fazem isso, mas, assim, o impacto acontece porque Jesus salva, não pelo que a gente faz, mas pelo evangelho dele. Mas o impacto é muito pequeno quando a gente vê isso. E no final, o que, que acontece mais? Aquilo é um impacto mais para quem está fazendo. O cara chega em casa e fala: caramba, hoje eu trabalhei para Deus. Pô, já evangelizei no carnaval. Cara, é isso. Ia lá, parava, levava as pessoas para dentro da igreja, pregava para ela. O cara depois ia e curtia. Mas um ou outro ficava. Mas no final eu chegava em casa e falava: caraca, fiz a obra de Deus. Eu não sabia o que aconteceu com nenhuma daquelas pessoas mais, entendeu? Assim, era algo muito mais relacionado comigo do que com o que vai acontecer. Mas aí o dilema continua. Sim, o dilema é, o evangelho de rua tem validade ou não? Tem, mas eu perdi a credibilidade no método. Eu, particularmente, eu acredito que boa parte da galera que camba para teologia reformada, ela sofre disso no começo. Ela perde a credibilidade no método do evangelismo de rua, porque ela pensa um pouco mais além. Mas aí surge outra parte do dilema. Então, por que a gente deve exercer essa missão? Se isso não tem mais a validade, como que a gente exerce a nossa missão? Entendeu? Isso é muito complicado. Como que eu vou exercer a minha missão de proclamar o evangelho sem ser pelo meio de evangelização da rua? Cara, eu fiquei um bom tempo com isso. E qual o problema? Isso gera um desânimo, né? Porque assim, eu que estava numa pegada completamente voltada a fazer isso dia e noite, de diversas formas, aí de repente perdi a credibilidade disso, e aí a gente vai se enterrando. Vai se enterrando onde? Lá no nosso recôndito, aqui, a igreja. A gente se fecha na nossa cultura, fica aqui dentro, tá tudo certo. E tá tudo bem, pô. Tô numa igreja saudável, o evangelho é pregado, o evangelho é central no púlpito, e tá tudo bem, pô. Eu tô vivendo pra gente aqui. A gente tá isolado aqui dentro, num ambiente seguro, e o mundo que se exploda. É como se a gente tivesse um bunker aqui e o mundo lá fora tá caindo na mão, a gente com a arma para resolver o problema, mas pô, o risco é muito grande, é melhor ficar aqui quietinho. Então, assim, esse foi um bom tempo do que eu vivi, assim, esse conflito. E eu fiquei procurando um bom tempo ali. Caraca, o que eu vou fazer? Onde eu vou? Aí eu encontrei esse danado desse livro aqui, que alguém me recomendou. Evangelização. Foi até a Cíntia que me recomendou, falou dele. Evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. Max Tyler, da série Nove Marcas. Cara, esse danadinho desse livro aí foi muito bom. Ele é pequenininho, você não dá nada por ele assim, mas ele trouxe para mim a ideia de como viver isso. E assim, tô falando de um período de, sei lá, formei na escola naval 14, 15, 6 anos, 7 anos, sem conseguir agir em nada de maneira ativa e intencional relacionada ao evangelismo. Nada, zero. Nem mesmo palavras, realmente. Falava de Deus ali, uma coisa ou outra que pensava, mas não tinha intencionalidade nenhuma. Era questão de oportunismo ali. Aparecia alguma coisa, falava para alguém, mas não me envolvia com nada. Para falar que era zero, não, participei de alguns impactos na praça, agora eu lembrei. Lá em Rio das Pedras. Sempre caçando alguma coisa, mas tinha dificuldade, assim. Cara, quando eu paro para pensar o buraco que eu me meti já na minha vida, já fui Rio das Pedras, já subi comunidade, já fiz um monte de coisa e várias vezes recorrente. Mas assim, como eu falei, eu fiquei um bom tempo com isso. Mas quando eu encontrei esse livro assim, aí ele trouxe essa ideia, evangelismo como cultura. O evangelismo, ele é cultura, como cultura da igreja, como cultura nossa, como cultura total. E essa pegada dele, cara, assim, ela deu uma guinada na minha ideia sobre intencionalidade, sobre relacionamento, sobre essas coisas. Foi a partir disso, assim, que eu comecei a realmente ter intencionalidade no meu trabalho de pregar o evangelho. O evangelismo, ele entra como cultura dentro da nossa igreja, não no sentido de que a gente agora vai ser uma igreja que sempre sai para a rua para pregar o evangelho. Não, ele é um sentido que a gente se torna uma igreja que realmente sai para pregar o evangelho, mas não sai na rua, sai da nossa zona de conforto, se envolve com as pessoas.
A gente vai e avança em prol de pregar o evangelho e falar daquilo que a gente acredita. Sim, isso é muito importante. Eu não tinha colocado isso na programação, mas eu vou fazer essa pergunta. Mas por que que a gente evangeliza? Por quê? Por que você quer falar de Jesus para alguém? Alguém se habilita aí? É isso. Eu acho que ela é o caminho e essa é a verdade. A gente estuda teologia, a gente procura evangelizar e a gente faz isso, mas muitas vezes, pela nossa religião ela ser proselitista, nós somos uma religião proselitista. A gente vai lá fora, pega as pessoas e torna igual a gente. Se a gente ficar fingindo que não é isso, vai dar errado. É nosso papel, fale o que falar. O cristão é isso. Ele é proselitista, ele traz as pessoas para aquilo que ele crê. A gente não violenta culturas, isso foi no passado, mas a gente aprendeu a lidar com isso, mas a gente traz a pessoa para aquilo que a gente crê. Então a gente tem que assumir esse lado nosso proselitista. E a gente é proselitista por quê? Cara, quem nunca ouviu falar do raio da pedrinha na coroa? Por muitas vezes, a gente evangelizou na nossa vida com essa motivação de ser mais do que nós somos, de ser alguém a mais, porque a gente queria. E muitas vezes a gente, mesmo sabendo da verdade, como o irmão Marcos colocou, no fundo, a gente, de tão influenciado por essa verdade, carregava isso. A gente evangeliza, porque quanto mais pessoas a gente ganhar para Jesus, melhor a gente vai ser. Como se fosse uma competição nesse sentido. Então, se é uma competição, vale tudo para pregar o evangelho. Vale tudo para a pessoa dizer que crê, vale tudo para a pessoa dizer que aceita. E isso dominou muito nossa vida como evangélico aqui no Brasil, o movimento evangelical. Isso dominou muito por muito tempo. Mas a gente prega o evangelho não porque a gente vai receber uma coroa, mas porque a gente recebeu uma coisa tão boa que a gente quer compartilhar com as pessoas. Cara, se a gente prega o evangelho porque a gente recebeu uma coisa tão boa e que a gente quer compartilhar com as pessoas, não faz sentido a gente ficar chateado quando a pessoa não aceitar. Não tem pedra, não tem coroa, mas por que a gente fica frustrado? Vendo como é que isso influenciou tanto a gente? A gente quer pregar o evangelho e quer que o raio da pessoa se converta. Se não se converter, pô, gastei meu tempo aqui, gastei meu HH e tal. E aí, quem é esse aí? Nós não somos dementadores. Galera que viu Harry Potter. O que eram os dementadores? Eram uma criatura da mitologia do Harry Potter que se alimentava de quê? Alma. A gente não é dementador, entendeu? Só que a gente age como dementador. Por quê? Porque a gente quer a alma da pessoa a qualquer custo. A gente quer as almas das pessoas a qualquer custo. Só que não é esse o chamado. Quando a gente vive assim, a gente nunca vai poder viver evangelismo como cultura. Porque a gente só está interessado, a gente não está interessado na pessoa. A gente está interessado em devorar a alma da pessoa e trazer para a gente dizer que a gente ganhou alguém para Cristo. Só que não é essa maneira pela qual é chamado, e não é essa maneira que a gente estabelece uma cultura de evangelização. A cultura de evangelização é isso. A gente traz as pessoas para a nossa vida. Tem até um gelinho ali, que a gente é presbiteriano, não tem problema. Não adianta a gente falar que a gente quer ganhar alguém para Jesus se a gente não está disposto a botar essa pessoa na nossa vida. Se a gente não vai conseguir trazer alguém para aqui para a igreja, se eu não estou disposto a que essa pessoa viva na minha casa. Se ela entre na minha casa, se eu não viva com ela. Se eu não me gaste tempo para entender todas as necessidades que aquela pessoa tem. Porque até eu falar de quem é Cristo para ela, sem conhecer ela, eu só estou entregando um folheto. Não importa se eu vivo com ela todo dia, se eu não escuto os problemas dela. Evangelização, ela é assim. Ela é um caminho. A gente caminha junto. A gente pega, estende a mão, senta do lado e vai. As pessoas vão ter problemas, as pessoas vão chorar, as pessoas vão te ligar. Mas é assim que a gente faz amigo. Não é bom ter amigos aqui dentro da igreja e tal? A gente tem bons amigos aqui. E isso tem que se estender para fora também. Você está preocupado com alguém, você ama essa pessoa, igual como o irmão Marcos falou. A gente prega o evangelho porque a gente teve uma coisa tão boa que a gente quer que essa pessoa tenha essa coisa tão boa. Se eu quero que essa pessoa tenha algo tão bom, é porque eu gosto dela.
Então, se isso é verdade, eu vou viver com ela. Eu vou andar com ela. A gente não quer dar presente para um estranho da rua. A gente quer dar presente para quem a gente convive. E o evangelho é um presente. Então, se a gente quer viver isso, a gente tem que estar disposto a trazer as pessoas para a nossa vida. Eu acho que aqui, quase que totalmente aqui, quem está aqui hoje, está num trabalho que lidar só com crente o dia todo. A grande maioria aqui convive com não cristãos, boa parte do seu dia. E aí que entra a intencionalidade. A intencionalidade é fazer amizade. Entendeu? E os caras não são perfeitos. Lá no trabalho, até algumas pessoas que começam a falar comigo umas coisas do evangelho, e aí vem fala alguma coisa assim, fala, pô, não. Ah, mas eu faço isso ainda. Então, cara, eu falo, eu não legislo sobre a sua moral, não, pô. Eu legislo sobre a moral de quem é da igreja. De quem não é da igreja, o que você faz moralmente, para mim não importa, eu não tô nem aí. Eu não vou deixar de ser o seu amigo, a não ser que seja ladrão, ou alguma coisa, crime, né? Mas moralmente falando aquilo que é regularmente aceito pela sociedade atual, eu não ligo pro que o cara faz. Porque eu não tenho ação sobre a vida pessoal do cara. Ele é meu amigo, pô. Eu trago o cara para perto, eu trago o cara para minha vida, eu vivo a vida do cara. Eu ando com o cara, eu sento, eu gasto tempo, ouço os dilemas dele. Por quê? Porque é assim que a gente vive, estendendo a mão. É assim que a gente se relaciona com as pessoas. Não adianta a gente achar, falar, eu vou pregar o evangelho para esse cara, mas eu não vou conviver com ele. E aí é o que eu falei, né? Depois que eu li esse livro, eu comecei a tentar essa abordagem, ser mais pessoal, assim. Agir mais, assim, junto das pessoas. Cara, e assim, eu não sei dizer. Tem umas coisas que a gente faz que é sobrenatural isso. A gente é presbiteriano, mas a gente acredita no mundo espiritual. E tudo está interligado, vida devocional, evangelização, luta contra o pecado. Então, esses últimos anos, por meio da correria, a gente vai abrindo exceção. Não, a vida devocional não precisa ser tão forte. Não, hoje não dá, hoje não dá. Cara, e de um tempo para cá eu comecei a falar, brigar. Não, não tem isso. Acordar cedo, tem que ver isso, tem que fazer as coisas. E eu fui vendo como essas coisas foram interligadas. Cara, sem brincadeira nenhuma, desde quando eu voltei a essa questão assim, não, vou ser intencional em falar o evangelho. Cara, eu tô do nada, eu oro de manhã e peço, Deus, dá a oportunidade de falar do evangelho. Cara, e chega lá no trabalho, o cara, não, tô vendo fulano aqui. Qual é a diferença do catolicismo e do cristianismo? Porque as pessoas vêm perguntar porque sabem que a gente é cristão. E as oportunidades vão aparecendo. E a gente está preparado. E algumas a gente traz pra gente. Porque eu conheço os problemas pessoais da vida dos meus amigos. Eu sei que eles já brigaram com a esposa e eu me aproveito disso para conversar e saber como é que está a situação. Me aproveito no bom sentido de saber, cara, como é que está isso? Entendeu? Porque eu estou realmente preocupado. Não é só para eu falar do evangelho. Eu vou lá, eu estou preocupado. Eu estou tão preocupado que eu sei qual é a solução para ele. E eu vou passar a solução. Cara, e depois que eu comecei a ver isso, eu percebi essas coisas. E eu vi, eu participei e vi gente sendo batizada nesse meio tempo. Eu vi as pessoas se interessando e falando, cara, eu tô procurando esse Jesus, eu ainda não encontrei, mas eu tô procurando. E cara, eu não fiz nada, entendeu? Nada do que eu nunca fiz, que é falar do evangelho. Só que a gente foi chamado para isso. E a mensagem ela é poderosa, porque não somos nós que convencemos, entendeu? A nossa preocupação não é em convencer com nossos argumentos, porque o que convence é o evangelho. A gente também vai falar disso mais para frente. É isso. O evangelismo a partir de uma vida discipulada. E ponto. É assim que a gente vive a questão do evangelismo. É uma vida a partir do discipulado. A vida em discipulado é uma linha sucessória, pela qual nós seguimos diretamente a Cristo, através da palavra que nos foi ensinada. Isso se iniciou nos apóstolos. Os apóstolos ouviram e escreveram aquilo para nós, e a Bíblia está aí, e desde então ela foi apresentada de pessoas e pessoas que liam o que os apóstolos ensinaram e iam nos ensinando. E isso chega até nós hoje. E continuará depois de nós até que ele venha. Isso chega até nós, a gente vai espalhar e vai continuar. É assim que se dá o crescimento. Esses dias, numa aula lá do seminário, eu me dei conta de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Cara, quando Jesus morreu na cruz, tinham muito poucos seguidores. Já pararam para analisar isso? Não teve uma revolta para ver ele morrendo na cruz. Quando foram ver ele subindo ao céu, eram quantos? 200? 200 discípulos? Eu não lembro agora. 120. 120 pessoas olhando ele subir para os céus.
Cara, algumas semanas depois, 3.000 pessoas ouviram o discurso de Pedro e se converteram. Mais um tempo depois de uma cura de um paralítico, foram 5.000. Caramba, na história, o quanto isso cresceu? O cristianismo não cresceu na época da obra de Jesus aqui na Terra, ele cresceu depois que Jesus ascendeu aos céus. E cresceu por meio de quê? Da pregação do evangelho, da sucessão direta desse discipulado, que vai até os apóstolos. No fim, nós não somos discípulos do pastor Joel, ou quem se converteu é meu discípulo, ou discípulo de outra pessoa. Nós somos discípulos de Cristo, porque nós seguimos essa linha sucessória até Cristo. Isso se deu como? Por meio da pregação do evangelho. Cara, isso é maravilhoso demais. E a gente é chamado para participar disso. Entendeu? E isso é algo muito importante. E aí, eu vou usar o livro um pouco do que o João tinha me falado até, que é o livro do Lidório, que ele estudou a vida de Voetius, é um holandês. E esse Voetius, ele propôs 4 fundamentos. Ele foi o primeiro missiólogo reformado, por assim dizer, do século XVI, salvo engano. E ele foi o primeiro o cara que estudou missiologia formalmente, assim, como protestante. O Lidório, estudando os seus escritos, propôs 4 fundamentos no qual Voetius se baseava. O primeiro, o primeiro é uma teologia prática. Aí o Lidório fala assim: o primeiro era o seu próprio entendimento de que toda teologia deveria ser prática, ou seja, praticada. Dessa forma, todo o conhecimento de Deus revelado em sua palavra teria como alvo a prática desse conhecimento, para a piedade, a missão e a glória do Senhor. Esse fundamento foi de vital importância em sua teologia, vida pastoral e envolvimento missionário. Teologia prática. Cara, nós amamos teologia, né? A nossa igreja é característica dessa. Né? Ela cresce a partir disso. Até na pergunta lá pro Fio, o pessoal achou o Fio, para ser candidato, muito teólogo. Só que, pô, ele é muito teólogo, quem conhece o Fio, cara, o Fio, muito teólogo, o Fio é mó amoroso, convive com as pessoas e tal. Pô, por quê? Porque aqui a nossa característica, todo mundo lê, pô. Todo mundo gosta de ler, assim. Então ninguém é muito frio aqui. Na verdade, a gente gosta da teologia, então é uma característica nossa. Mas a teologia tem essa armadilha. Qual a armadilha? Dela virar teórica. Isso é verdade. Por quê? Porque ela é apaixonante. Pô. Você saber de algum assunto é muito bom. Você chegar no lugar e ser o cara do assunto e falar. Então ela te engana nesse sentido. Mas saber sobre Deus é muito fácil. Tem um monte de ímpio aí, de ateu, que, cara, o cara domina a teologia, mas não crê que Jesus nasceu de uma virgem. Então esse cara é um ateu, é um não cristão. E isso tá cheio aí. Mas quando eu pego essa teologia e coloco ela em prática na minha vida, isso muda tudo. Por exemplo, o Voetius, ele defendia muito a missiologia a partir de uma visão trinitariana, que a trindade era muito importante. Cara, a doutrina da trindade ela é muito importante para o crente. Mas a gente, cara, mas qual a importância dela? Por quê? Porque a doutrina, a teologia, muitas vezes a gente não leva em consideração. Mas a doutrina da trindade, ela fala justamente disso aqui, de relacionamento. Porque o Deus trino, ele não é, ele é um e ele é três. Mas ele, nesse sentido, ele não é sozinho, ele se relaciona dentro da trindade em verdadeiro amor. E dessa forma ele nos chamou para que a gente se relacionasse com ele. Em como? Em amor. Então, por exemplo, a doutrina que todo mundo joga para o lado aí, falando, não, da Trindade, isso aí é doideira, só para a gente saber que é um três. Cara, olha a importância que ela tem de prática na nossa vida. Porque é a visão trinitariana que faz a gente se amar, assim. Então, toda doutrina ela tem um caráter prático. Então, a teologia ela tem que sair da nossa esfera de conhecimento e ir para a vida. Como que a gente faz isso? Cara, encontrando o sentido das coisas. As pessoas estão cheias de dúvidas sobre o que é o evangelho lá fora. Cara. E lá fora tá cheio de reducionismos de próprios cristãos, pô. As pessoas não sabem definir o que é o evangelho, as pessoas não sabem trazer o evangelho como resposta para aqueles que estão lá fora ansiando. E, cara, aqui qualquer um sabe. Mas para a gente é muito melhor ficar falando um com o outro. Nem com o pentecostal a gente quer falar mais, só quer falar um com o outro porque concorda com a gente. Cara. Tem um amigo lá do trabalho que eu falo que ele é o meu provador de argumentos. Porque toda hora que eu jogo um argumento para ele, o argumento tava bonitão assim, e eu já sento com ele para conversar. O argumento redondinho. Aí ele me faz uma pergunta e eu vejo, cara, tava tudo quadrado. Tava redondo porque eu só converso esse argumento com o crente. Mas quando você bota seus argumentos lá fora, e vem outras coisas, e você vê, caramba, eu tenho que melhorar isso. Mas você tem as respostas para o cara. E a conversa vai evoluindo assim. Cara, isso é muito bom. Mas a gente tem que se expor. Pô.
tem que se expor a saber que a gente não vai saber responder tudo na hora, mas a gente vai procurar. Mas, cara, no meio do caminho a gente vai ter respostas, entendeu? Então, assim, a teologia ela tem que ganhar prática. Se a gente bota a teologia aqui dentro do nosso círculozinho aqui, do nosso clubinho, cara, a gente sabe tudo, porque todo mundo concorda. Agora, quando a gente vai lá fora e vê um cara que não concorda e bota outro argumento, é aí que o negócio começa a ficar bom. Mas é aí que a gente responde essas pessoas. Cara, eu não tenho medo de perder a fé porque eu sei o que Cristo fez por mim, então eu não tenho medo de conversar com ninguém. E de ouvir o que o cara tem para falar. Essa é a nossa postura. Cara, Cristo que nos salvou, a mensagem que me salvou, ela não é algo só argumentativo, ela é sobrenatural. Então isso é tranquilo pra gente. Não pode ser um impedimento da gente ouvir. A gente tem que pegar essa nossa teologia e transformar ela em algo prático. Que a gente converse com as pessoas. A gente só vai tornar prático conversando isso com as pessoas e aplicando isso à nossa vida e à vida das pessoas. O outro é a doutrina da predestinação. Cara, isso aqui é muito bom. Porque isso aí, quem nunca ouviu falar, mas se Deus elege, então não tem por que evangelizar. Meus irmãos, para mim só tem por que evangelizar porque Deus elege. Porque se Deus não elegesse, ia depender do meu argumento. E a gente não convence ninguém. Ele vai falar assim: o segundo fundamento foi a sua compreensão teológica dos decretos de Deus, predestinando e chamando para si, por meio da redenção em Cristo Jesus, pessoas de todas as nações. Para Boétios, a predestinação é a prova doutrinária de que a missão tem origem em Deus, é realizada por Deus e desemboca na glória de Deus. Nessa trilha, compreendia que a crença na soberania de Deus, predestinando e chamando, deveria ser uma profunda motivação para a evangelização. À medida que a igreja cresce que Deus é quem chama, ela proclamaria com maior vivacidade e paz a mensagem do evangelho em toda a terra. À medida que a igreja cresce nisso, ela ia programar mais. Por que eu falo que só faz sentido quando a gente prega crendo na ideia da eleição? O primeiro ponto. Alguém sabe onde está a relação aí dos eleitos? Eu não sei. Está com Deus. Então eu não sei quem são os eleitos e quem não são. Mas eu sei que eles estão por aí. Estão espalhados por aí. E eu sei que não depende de mim salvá-los. Na ideia de convencê-los. Mas eu sei que se eles ouvirem o evangelho, eles vão crer. E como eu não sei quem são, eu prego para quem? Para todo mundo. Mas eu não tenho desespero de que aquela pessoa tem que aceitar, entendeu? Bater a cabeça dela. Não, não é possível que tu não entenda, tu é burro. Tem gente que é assim. E a eleição, ela não se define. Eu já vi muita gente falando assim, não, tem gente, eu acredito na eleição porque é impossível. Eu já falei o evangelho de todas as pessoas, de todas as maneiras para a pessoa, e a pessoa não se converteu. Deve ser eleição mesmo, a pessoa não é eleita. Não, ela não se converteu porque tu é burro, não sabe pregar, pô. Porque às vezes tu crê desse jeito. Então, assim, cara, não depende. Às vezes tu vai falar do evangelho a vida inteira, aí vai vir um cambirriba lá da esquina e vai falar alguma coisa, um bêbado vai falar que só Jesus salva, e o cara fala, caraca, o bêbado falou, é verdade. Se até o bêbado fala, pô, não tem o nosso papel. Então, o nosso papel de evangelizar ele é isso, a ação é evangelizar, entendeu? Ele não fecha o balão, o evangelizar ele não é válido só quando a pessoa se converte. Ele tá nisso, de conviver, cara, de falar do evangelho. E fica tranquilo, porque Deus vai salvar os seus eleitos. Então isso te proporciona o seguinte, cara, eu vou proclamar e vou falar daquilo que eu creio enquanto eu puder. Porque nesse meio as pessoas vão crer. O texto de Romanos 10, eu vou ler aqui rapidinho, é um texto clássico, né? Tem até uma música aí. Ele vem antes dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso é maneira, né? Onde está a mensagem da salvação? Será que ela está alto, que eu tenho que ir lá no céu buscar? Ou está no mais profundo, que eu tenho que ir lá no mais profundo para buscar? Não, ela está no coração, que é perto da boca. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Ele vai e diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí verso 14. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí, caramba, mas por que eu falei isso? Porque é assim que funciona. Deus escolheu esse caminho para a salvação. Esse texto a gente lê ele de trás para frente para ver isso. Olha só, como pregarão se não forem enviados? Então, eles serão enviados. Nós fomos enviados. Para quê? Como ouvirão se não houver quem pregue? Para pregar. Quando a gente pregar, o que eles vão fazer? Vão ouvir.
E como crerão naquele de quem não ouviram? E quando eles ouvirem, eles vão fazer o quê? Crer. E como invocarão em quem não creram? E quem crê faz o quê? Invoca. Entendeu? Essa é a beleza de como Deus chamou para que a gente fizesse. A gente vai, a gente prega, as pessoas ouvem, elas creem e elas invocam. Quando elas invocam, salvas. Então, assim, a doutrina da eleição ela não é contra a evangelização. Pelo contrário, ela é segurança de que você pode evangelizar. É a segurança de que a gente tem que sair pelo mundo e gritando que Jesus salva, gritando que ele vai voltar, porque os eleitos vão ouvir isso e vão se agrupar a gente. Agora, se a gente não fizer, se a gente falhar, Deus não vai falhar, mas a gente vai sofrer essa vergonha de não ter participado da grande obra que ele trouxe para nós. A única coisa que a gente sofre por não pregar o evangelho é que a gente mantém essa igreja vazia. Porque se a gente pregasse o evangelho, essa igreja não ia ficar vazia. Porque Deus salva. Vocês entendem o impacto disso? Cara, se a gente pregar o evangelho, os eleitos vão vir. Pode levar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não é tempo. Pode ser que ele venha aqui, ou pode ser que ele se converta lá em outra igreja. Cara, o reino ele continua crescendo. Mas Deus vai fazer a obra dele. Só que quando a gente se esconde, até as pedras clamam. Entendem isso? Esse é chamado para nós. A gente tem que fazer, cara, com coragem, porque ele vai fazer a obra dele. Agora, se a gente se esconder, ele vai arrumar alguém. Se eu parar de fazer as coisas, Deus não vai parar a obra dele. Vai aparecer alguém no meu lugar e vai continuar fazendo. Para mim, é um privilégio poder eu participar dessas coisas. Entendeu? Então, na salvação, é um privilégio para a gente poder participar disso. Então, esse é um ponto muito interessante. A predestinação é um fundamento da missão. A igreja como vocatio et missio. O que isso quer dizer? Chamada, a igreja é chamada e enviada. Aí ele fala que o terceiro fundamento seria essa natureza da igreja em sua eclesiologia, compreendendo a igreja como algo chamada e enviada. Ao mesmo tempo, não dissociando essas duas verdades. Esse entendimento foi demonstrado em suas publicações e também no seu estilo de vida ministerial, conjugando a edificação da palavra com a proclamação do evangelho. Aí ele fecha aqui, aí ele vai, aliás, ele fala: seu ensino acadêmico na universidade, suas pregações bíblicas na igreja caminhavam lado a lado com seus esforços diários na apologia e evangelização de ateus, católicos, romanos, judeus e islâmicos. Então, assim, a igreja foi chamada e enviada. Isso é para a gente como comunidade também. Esse é o chamado porque o evangelismo acontece na igreja, a igreja como comunidade, não é uma esfera isolada, né? Como a gente costuma falar. Muita gente fala, a igreja é só parede, só estrutura, você não precisa se agrupar, não. A igreja, ela não é só parede, ela não é só estrutura, ela é esse conglomerado aqui de pessoas, que também depende da parede das estruturas para se reunir nesse sentido, mas ela é como comunidade, ela foi chamada e enviada. É nosso papel, sim. A igreja na missão, ela tem importância fundamental, porque ela nos prepara, ela prega o evangelho também no seu próprio púlpito e nos capacita para pregar. E nos congrega aqui. Então, quando o ímpio vem, quando o não cristão ele vem para a igreja, ele vem aqui, ele ouve o evangelho, ele convive com as pessoas, por isso que eu bato na tecla aqui. Porque às vezes eu trago amigo não cristão, às vezes a gente consegue, cara, é um sacrifício, porque para o cara não cristão vir para a igreja é o que eu falei, o caminho primeiro ele vai para a sua vida, primeiro ele vai para a sua casa, e depois ele vai para a igreja. Aí chega aqui e o cara não fala com ele, quer conversar com o irmão que ele vê todo domingo. E não se preocupa em vir. Aqui, há um tempo atrás, a gente teve um muçulmano aqui na igreja. Aí ninguém foi falar com o cara. Acho que 2 pessoas foram falar com o cara. Cara, imagina o trabalho do irmão que para trazer um muçulmano para a igreja. Entendeu? Era para esse cara a gente ter, falar, cara, eu me importo com você. E viver com esse cara, e trazer para esse cara. Porque, meu irmão, a gente tem a arma mais poderosa do mundo. Acho que no último eu falei disso. Bomba atômica, né? De Nagasaki e Hiroshima, acho que ela matou 150 mil pessoas de uma vez. Acho que foi a de Nagasaki. 150 mil pessoas de uma vez. Cara, é um negócio muito letal. E depois tem, de consequências, milhões de mortes ainda. Cara, a gente tem a arma muito mais poderosa que essa. A bomba atômica tem o poder de destruir os inimigos. A arma que a gente tem o poder de tornar os nossos inimigos amigos. De tornar os nossos inimigos irmãos. Cara, ninguém faz isso. A arma
comum aí na Terra, ela só diminui as fileiras inimigas, mas é só isso. A nossa diminui as inimigas e aumenta a nossa. Entendeu? Cara, é muito poderoso o que a gente carrega, mas a gente tem medo. Então, assim, isso faz parte da igreja. E a última, tudo para a glória de Deus. Ele tinha a convicção de que a finalidade de todas as coisas é a glória de Deus. E que Deus é também glorificado quando os perdidos se convertem. São redimidos e inseridos na igreja de Cristo. Aí ele fala que esse último fundamento foi o estopim para o seu interesse em abordar a eclesiologia em uma perspectiva prática, sobretudo o plantio e o fortalecimento espiritual de igrejas locais. Foi o Voetius fez. Mas o ponto é o seguinte, cara, tudo é para a glória de Deus. Então, um ímpio se converte, é batizado, inserido na família de Deus, isso é para a glória de Deus. E o nome de Deus é glorificado nisso também. Então, isso não foge do fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, não é isso? Isso não foge do fim principal do homem. Cara, nós fomos chamados para glorificar a Deus e nós glorificamos a Deus. Deus é glorificado quando os não cristãos se convertem. Mas isso é algo chamado para nós. Assim, acho que a reflexão que eu queria trazer assim, nessa tarde é cada um aqui faz assim, cara, realmente eu tenho feito isso? E perguntar assim, por que a gente não vê, por que a gente, nesse tempo que a gente está aqui, eu não vi um batismo de um não cristão aqui na igreja, do qual a gente participou ativamente, algum irmão daqui da igreja participou ativamente. Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer. O nosso púlpito é ruim? É um jeito de responder essa pergunta. Se o púlpito for ruim, faz sentido. O púlpito é ruim? Não. Cara, se o púlpito não é ruim, então, pô, tem ar-condicionado na igreja? Tem, agora tem. Então, pô, não é porque a igreja é quente. Então, cara, qual foi o último não cristão que eu trouxe na igreja? Qual o último não cristão que eu trouxe para minha vida? Qual o último não cristão que eu intencionalmente me gastei para falar do evangelho para essa pessoa? Então, essa é a pergunta que a gente tem de fazer. Entendeu? Aí eu deixei aqui, ó. Eles estão ao nosso redor. Os eleitos do Senhor. Vamos cumprir a nossa missão. A gente foi chamado para isso, entendeu? Eles estão aqui, cara. Estão por aí. Estão no bairro, estão no trabalho, estão na faculdade, estão em todos os lugares. Mas a gente tem que intencionalmente ir lá e se expor, e se gastar, e falar. Porque a gente tem uma boa notícia. O Spurgeon dizia, né? O evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele encontrou pão. E nem sei se é dele, né? Na verdade, tem várias pessoas atribuem alguns. Eu guardo o Spurgeon, vou deixar para ele essa. É algo para a gente refletir. Cara, se a nossa igreja tem um púlpito saudável, se até onde eu sei a gente consegue acolher bem as pessoas aqui que chegam, então, onde está o ponto? Por que isso não está acontecendo? Será que esse é o chamado para a igreja? Não ter conversas dentro dela? Acho que não. Então, isso é algo para a gente mesmo. A gente olhar e falar, cara, qual o meu papel nisso tudo aqui? Igual a Ray. O filme é ruim, mas a frase é boa. Vamos orar?